conceitos-chave da teologia do domínio destacam-se: reconstrucionismo, dominionismo e teonomia. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. O termo reconstrucionismo deriva das ideias de R. J. Rushdoony, que propõe reconstruir a nação a partir de valores cristãos, transformando todos os aspectos da cultura. A TD, ou dominionismo, expressa uma visão de mundo mais ampla, aplicando o mandato bíblico de Gênesis 1:28, dominai a terra, restritivamente aos cristãos como os únicos capazes de cumpri-lo. A teonomia defende que as leis do país devem refletir as leis de Deus, incluindo temas controversos como pena de morte e escravidão por dívidas, visando eleger parlamentares cristãos e ocupar tribunais. Essa abordagem, muitas vezes radical, contrasta com o discurso plural e agregador do Jesus bíblico no Novo Testamento, que ensinou a considerar o outro superior a si mesmo. Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Doutrina dos Sete Montes. Atribuída a Lauren Cunningham e Bill Bright, essa doutrina propõe que os cristãos devem assumir o domínio de 7 esferas estratégicas da sociedade: artes e entretenimento, mídia e comunicações, governo e política, educação e ciência, família, economia e negócios, e igreja e religião. O objetivo é conquistar e dominar esses montes para o reino de Deus, entendendo o texto de Gênesis 1:24 como uma recomendação de dominação total. Nacionalismo cristão e supremacia religiosa. Os adeptos da TD promovem um nacionalismo exacerbado, utilizando jargões como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, similar ao Make America Great Again, de Donald Trump. Eles defendem a ideia de que a nação já foi ou deveria ser cristã novamente, negando as raízes laicas da democracia. A supremacia religiosa se manifesta na falta de respeito pela igualdade de outras religiões ou mesmo de outras vertentes do cristianismo, buscando que a Constituição reflita unicamente os princípios bíblicos. Visão escatológica. Pós-milenista. Diferente da visão pré-milenista que vê o mundo em decadência e a intervenção divina como única solução, a TD adota uma perspectiva pós-milenista. Esta propõe que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após uma era de prosperidade e dominação cristã, em que os cristãos devem cristianizar todas as esferas da sociedade. Essa visão instrumentaliza a escatologia para alimentar projetos de expansão de poder, desassociando símbolos neotestamentários de sua consumação escatológica e focando na ação humana imediata para transformar o mundo, em vez da fidelidade à esperança cristã. Para essa teologia, o mundo está em caos, o que justifica a necessidade de uma batalha espiritual para dominar a sociedade. As contradições internas da TD são notórias. A ênfase no Antigo Testamento para justificar dominação distorce a mensagem central do Evangelho, que se manifesta no amor, perdão e humildade de Jesus. A TD, ao minimizar o mistério da encarnação, Deus se fazendo carne em Jesus, desumaniza a relação entre Deus e a humanidade, focando no poder e controle, em vez de serviço e vulnerabilidade. Essa teologia, que prega o domínio, leva a uma patologia da esperança, uma falsa promessa de salvação através da exclusão, o que o teólogo Antônio Spadaro, 2017A, denomina de ecumenismo do ódio. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má. E o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. A manifestação da teologia do domínio no Brasil. A teologia do domínio, embora de origem estadunidense, encontrou terreno fértil no Brasil, impulsionada pela dependência teológica das igrejas evangélicas brasileiras em relação às suas matrizes e pelo surgimento do neopentecostalismo nos anos 1970.
igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, Igreja Renascer em Cristo e Igreja Batista da Lagoinha, absorveram e propagaram as doutrinas da prosperidade, da guerra espiritual e do domínio, emulando um novo ethos evangélico. O apoio massivo dos evangélicos ao governo de Jair Bolsonaro, em 2018, é a culminância de um processo político-religioso que se intensificou a partir de 2010. Bolsonaro, antes um deputado do baixo clero, aproximou-se da bancada evangélica e adotou a defesa de pautas morais conservadoras, alinhando-se aos objetivos dominionistas. Seu batismo no Rio Jordão e o slogan "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" foram movimentos estratégicos para consolidar essa aliança. A eleição de Bolsonaro foi atribuída ao apoio evangélico, recompensado com a ampla nomeação de evangélicos para cargos no governo, como Damares Alves e André Mendonça, o terrivelmente evangélico ministro do STF. A TD busca, assim, que os cristãos exerçam os poderes do Estado, delegados diretamente por Deus, com a figura do líder como um ungido para uma missão divina, uma batalha do bem contra o mal. Nacionalismo cristão e supremacia religiosa. O argumento demográfico que sustenta que a maioria cristã tem o direito de definir as leis do país e a ideia de cristianismo cultural para justificar a guerra cultural contra manifestações consideradas contrárias aos valores judaico-cristãos são exemplos claros. A TD no Brasil expressa um desejo de prover cargos públicos em todos os poderes da República com pessoal evangélico. A postura pró-Israel de Bolsonaro, por exemplo, acena para expectativas escatológicas que unificam evangélicos globalmente e fortalece projetos políticos de direita, em uma manifestação do sionismo cristão. Impacto nas políticas públicas e direitos humanos. A influência da TD se manifesta na oposição radical ao aborto, na defesa do homeschooling, na exclusão das questões de gênero da educação infantil e na promoção da abstinência sexual. Além disso, observa-se a perseguição de minorias como LGBTQIA+, negros e mulheres, a defesa da tortura e apologia à morte, e ações antidemocráticas. Líderes religiosos são vistos em atos de violência contra símbolos sagrados de outras crenças, racismo e perseguição, violência simbólica e exclusão. A TD, ao se apropriar da imaginação coletiva, instaura uma simbólica do mal. Para seus adeptos, o mal está presente em fissuras da existência, legitimando um discurso de ódio e a eliminação do outro, sob o disfarce de ordem social. Essa manipulação da realidade, através da projeção de uma imagem de caos, fomenta um sentimento distópico que leva as massas a buscarem escapismo em formulações religiosas, facilitando a legitimação de atos de violência simbólica. A TD, ao admitir apenas uma ideia de divindade, a cristã protestante evangélica exclui uma grande parcela da população em sua diversidade espiritual e cultural, resultando em desfiliação e apartação social, fragilizando os laços sociais e a democracia. O desejo de retorno de regimes autoritários, cerceadores das liberdades, enquanto paradoxalmente abraçam um discurso irresponsável de liberdades individuais, como não tomar vacina, revela a busca pela ocupação de posições de poder para estabelecer suas regras.